No Hora Extra desta semana, nós vamos discutir sobre o projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional que, se aprovado, altera a lei dos motoristas. O advogado Rafael Lara Martins fala sobre o assunto no nosso bloco de entrevistas. Veja também que a atividade fim das empresas pode ser terceirizada, desde que respeitados os direitos dos trabalhadores. Confira também a grande conquista do país com a aprovação da PEC do trabalho escravo. A emenda constitucional determina a expropriação do imóvel rural onde houver foco de trabalho em condições análogas à de escravo. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere os seguintes destaques. A possibilidade de terceirização da atividade fim foi abordada durante o 20º Congresso Goiano de Direito do Trabalho. A PEC do trabalho escravo foi aprovada pelo Congresso Nacional. A emenda constitucional determina a expropriação do imóvel rural onde houver foco de trabalho escravo. E no bloco de entrevistas nós conversamos com o advogado Rafael Lara Martins, que fala sobre as possíveis alterações da lei dos motoristas. O Hora Extra está começando agora. Desde que os trabalhadores tenham seus direitos garantidos, é possível a terceirização da atividade fim. O tema foi abordado durante o 20º Congresso Goiano de Direito do Trabalho. O subprocurador-geral do Trabalho aposentado, Edson Braz da Silva, falou no evento sobre a terceirização simbiótica e defendeu a possibilidade de se estender a terceirização para as atividades no campo, que tem como característica a sazonalidade. O professor também disse ser possível a utilização de serviços terceirizados na atividade fim das empresas, desde que todos os direitos dos trabalhadores sejam atendidos. Ela pode ser um instrumento neutro, ela atender os interesses do patrão, permitindo que ele use os seus recursos recursos de pessoal, financeiros e logística na busca de um melhor resultado de sua atividade fim, né? A otimização dos seus recursos. Pela ótica do empregado, do trabalhador, não haveria necessidade de saber quem é o patrão, se é a empresa A, B ou C, se ele tivesse todos os direitos trabalhistas atendidos, com qualidade, inclusive na área de medicina e segurança do trabalho, e que todas as empresas envolvidas na tomada do seu serviço fossem solidariamente responsáveis por ela. Edson Braz comentou o fato de o STF ter concedido repercussão geral à questão da terceirização. O que se diz é o seguinte, que não havendo no Brasil uma lei regulamentando a terceirização, as decisões da Justiça do Trabalho feririam o princípio da reserva legal, em que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então o Supremo vai ter que decidir se a terceirização na atividade fim é legal ou ilegal e quais são as consequências dessa decisão. Tramita na Câmara Federal o projeto de lei do deputado Sandro Mabel, do PMDB de Goiás, que trata da terceirização. O projeto é polêmico e não tem o apoio do Judiciário, porque não prevê a responsabilidade solidária das empresas envolvidas na terceirização. O Congresso Nacional promulgou a PEC do trabalho escravo. A emenda constitucional determina a expropriação do imóvel rural onde houver trabalho em condições análogas a de escravo. Mas o texto precisa ser regulamentado para definir o que será considerado trabalho escravo pela legislação. Jornada excessiva, condições degradantes de trabalho, salário abaixo do mínimo. Em pleno século XXI, ainda tem gente que trata um funcionário de uma forma bem parecida com a época da escravidão, há 200 anos. Olha essa imagem de um trabalhador na carvoaria. Onde estão os equipamentos para proteger a integridade física e a saúde dele? Os patrões não estão preocupados com isso. E que tal dormir nesse alojamento improvisado ou em um curral?
Nessa fazenda, os donos disponibilizaram lugar para os empregados descansarem. Eles também não têm direito a beber água tratada. Se quiser, essa água turva está de bom tamanho. Muitos não têm carteira assinada, não recebem o pagamento, trabalham 14, 16 horas por dia, sem descanso. Uma realidade dura, difícil de acreditar. A maioria das vezes são pessoas que saem da sua origem, vai para um outro local com a promessa de um trabalho digno, aí chega lá e ele é enganado. E muitas vezes ele fica sem condição de retorno à sua origem. E isto é o que é mais condenado. De janeiro a abril deste ano, o Ministério do Trabalho e Emprego resgatou em Goiás 40 trabalhadores em situação análoga ao de escravo. Em 2013, esse número foi de 109. Durante a fiscalização, os patrões são multados e muitas vezes a fazenda é interditada. Mas agora a punição vai ficar mais rigorosa para quem explora trabalho escravo. É que o Congresso Nacional aprovou uma proposta de emenda constitucional, mais conhecida como PEC do Trabalho Escravo, que prevê a expropriação de imóveis rurais e urbanos onde houver esse tipo de flagrante. Isso significa que, além de serem autuados e responderem criminalmente por essa prática, os proprietários vão perder as terras sem direito à indenização. As áreas confiscadas vão ser destinadas à reforma agrária ou programas de habitação popular. A proposta tramitou durante 15 anos no Congresso e sofreu resistência da bancada ruralista. Ela altera o artigo 243 da Constituição Federal, mas não traz a definição do que é trabalho escravo e de como vai ser feita a expropriação dos imóveis. Por isso, a PEC depende da regulamentação de um projeto de lei complementar, que até o início de junho não havia sido votado no Senado. Para alguns parlamentares, o texto deve definir trabalho escravo como trabalho forçado, em condições degradantes e com jornada exaustiva. Mas há quem defende a exclusão dessas características e quer amenizar o conceito. Polêmicas à parte, para a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, a aprovação da PEC é um avanço para o país. Ainda continua encontrando trabalho escravo em Goiás. Tem diminuído, mas nós não podemos aceitar. Trabalho escravo tem que ser banido. Segundo a presidente do TRT de Goiás, o trabalho escravo mancha a história do Brasil e precisa ser combatido. Nós temos que respeitar o trabalhador como um ser humano digno. E a ele cabe todos os direitos que estão na nossa Constituição Federal. E eu acho que está muito certo. Se houver trabalho escravo, a expropriação de terras vai consertar. Quem se encontra nessas condições muitas vezes se cala para não passar fome, se torna refém do silêncio, mas espera por aqueles que gritam por seus direitos. A PEC é uma esperança de que essa realidade vai mudar. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes para conversar com o advogado Rafael Lara Martins sobre o projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional que, se aprovado, altera a lei dos motoristas. Voltamos já. Em vigor há apenas 2 anos, já existe projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional que altera a Lei 12.619, conhecida como a Lei dos Motoristas, que disciplina o tempo de direção dos motoristas profissionais. Os que defendem o projeto de lei alegam que as alterações são necessárias em razão da falta de infraestrutura nas estradas que não oferecem pontos de parada para os caminhoneiros. E para falar sobre essas dificuldades e sobre as alterações que estão sendo propostas, nós conversamos hoje com o presidente do Instituto Goiano de Direito do Trabalho, o advogado Rafael Lara Martins. Doutor Rafael, seja bem-vindo à Hora Extra e eu começo fazendo a seguinte pergunta. A lei do motorista, que foi aprovada em 2012, tem sido respeitada? Muito obrigado. É sempre um prazer participar do programa. Antes de a gente pensar se ela tem sido ou não respeitada, é importante dizer que era fundamental que se regulamentasse o setor. É um setor que, historicamente e recentemente, os dados estatísticos preocupavam muito. Pessoas e trabalhadores que cometiam muitos excessos, até abusos, e que se busca limitar com essa nova legislação. E respeito há uma vontade
de obediência, uma vontade de controle da profissão, só que tem sido diversas os impedimentos para que essa aplicação efetiva da lei tenha lugar aí na realidade, no âmbito empresarial. Quais são, então, as principais dificuldades de implementação, de aplicação dessa lei? As mais diversas. Para se ter ideia, nós começamos com uma dificuldade dos próprios trabalhadores. Os próprios motoristas têm encontrado uma resistência de aplicação da lei e de obediência. Para você ter noção, recentemente a fiscalização estava em uma empresa e um motorista disse para a fiscal o seguinte, que ela havia tirado dele o que ele tinha de melhor na profissão dele, que era a liberdade. E ela disse, mas é para o seu bem. Ele falou, não, eu não preciso, não quero e não posso na minha profissão ficar dando satisfação para o meu empregador. E isso, esse choque cultural que essa alteração legislativa traz, coloca as empresas em dificuldades, porque elas passam a querer fazer um controle maior, buscar formas de se controlar e o motorista se opõe. Isso aumenta a rotatividade, aumenta a insatisfação. As pessoas passam a buscar empresas ou até a se tornar autônomo para não se submeter a isso. Uma outra dificuldade muito grande é a própria forma de se fazer esse controle. Porque o controle de bordo, que é o que a lei prevê para controlar a jornada do motorista, é preenchida por ele mesmo. Então, ou ele não preenche adequadamente, ou ele altera os dados que deveriam estar preenchidos, e a empresa fica naquela situação em que deveria punir aquele empregado, que já está vindo de uma satisfação por causa dessa alteração, e se punir acaba perdendo aí o motorista. Um outro ponto muito interessante de dificuldade é a própria concorrência no setor das empresas com os autônomos. Para você ter ideia, os motoristas autônomos, ou seja, aqueles que não são empregados, representam mais de 50% dos caminhões que existem nas estradas. Ou seja, você tem mais de 50% aí da frota desobedecendo a legislação por uma falta de controle, de fiscalização, até de rigor trabalhista, por não existir esse empregador controlando, e isso faz com que nós tenhamos um impacto financeiro, até de uma concorrência desleal para se transportar o produto e atingir o consumidor final. Além disso, temos as estradas, dificuldade de fiscalização e várias outras dificuldades. A lei dos motoristas foi considerada um avanço no combate às jornadas excessivas, como você disse há pouco, que comprometem a segurança nas estradas, já que atualmente nós temos 80 milhões de veículos circulando e a maioria, os caminhões estão envolvidos em 21% dos acidentes com vítimas fatais. A lei não foi positiva nesse sentido? A lei ela é bastante moderna, é uma boa lei, ela é efetivamente um avanço. Mas nós não temos uma malha rodoviária, um sistema de cultura do próprio trabalhador e do próprio motorista preparada para essa legislação. É a tentativa de se mudar uma realidade, tanto cultural quanto de malha rodoviária, ou seja, estrutura do país, por meio de uma lei, o que não acontece. Nós temos estradas ruins, falta pontos de apoio, faltam locais de parada, nós temos o próprio Estado sendo um grande responsável pelas grandes jornadas aí nas filas, por exemplo, de fiscalização, de pesagem nas rodovias, ou seja, temos uma boa lei e um local de impossível aplicação. Justamente isso. Então, o problema não está no texto legal, mas sim na falta de infraestrutura para o cumprimento dessa lei. Não seria em caso, então, que a médio prazo, a médio prazo, vamos supor, que essa infraestrutura seja viável e que seja possível a aplicação dessa lei? Seria o ideal ter essa infraestrutura viabilizada. Só que eu não posso, primeiro, alterar uma lei, submeter as empresas ao que está sendo submetido, ou seja, um alto custo impossível de adequação, problemas com fiscalização, problemas com demandas judiciais, problemas com horas extras constantes e às vezes até indevidamente condenadas, enquanto eu espero essa infraestrutura acontecer. O Estado, como ele é o responsável pela criação, aplicação e fiscalização das leis, tem que proporcionar primeiro essa malha industrial, essa malha rodoviária, para depois se falar na aplicação da lei. Não seria o caso, então, de suspender algumas exigências por um prazo, por um período, sei lá, de 5 anos, talvez mais, para que tanto o poder público como as empresas se preparem para a aplicação dessa lei, ao invés de alterar o texto legal?
As alterações que estão sendo estudadas nesse texto legal, elas são alterações que, mesmo depois de haver uma infraestrutura boa, uma infraestrutura adequada, são alterações que podem ser enxergadas como muito bem-vindas. Eu acredito que o grande problema dessa legislação é tentar encarar o motorista como uma profissão como outra qualquer. Não é. É uma situação muito especial. O motorista rodoviário, ele tem uma situação diferente dos demais trabalhadores. Ele não pode ser analisado, ele não pode ter uma previsão legislativa igual a de todos os trabalhadores, pelo simples texto constitucional de limitação de 8 horas diárias, 44 horas semanais, porque a realidade dele é diferente. Aquela velha máxima do direito de trabalho e da sociologia a respeito da jornada, que a pessoa tem que ter 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e 8 horas para poder ter o convívio social, ela não se aplica ao motorista. Por quê? Porque ele já está fora do convívio social dele. Então nós temos que ter uma situação em que ele possa trabalhar um número maior de horas, para em seguida, após esse trabalho, ele ter um maior tempo com a família dele entre as semanas. No caso, que alterações estão sendo propostas? O que modificaria na lei, na atual lei? Como a própria lei ficou conhecida como Lei do Descanso, neste momento as principais alterações são relativas ao descanso do trabalhador. Atualmente nós temos uma proibição de uma jornada ininterrupta de 4 horas dirigindo o caminhão. Ou seja, a cada 4 horas ele tem que parar pelo menos 30 minutos. A lei já prevê uma alteração nesse sentido, para que ele possa dirigir por até 5 horas e meia. Uma outra possibilidade de alteração, apesar de ter sido negada pelo Senado numa primeira votação, é que se possa realizar 4 horas extras diárias, no lugar de apenas 2. Ou seja, o trabalhador trabalha 8 e mais 4, podendo totalizar 12. Uma outra proposta de alteração é a flexibilização do intervalo que se tem entre 2 jornadas de trabalho. A lei fala em 11, podendo flexibilizar para 9, pegando essas 2 horas e colocando em outros intervalos. Estuda-se colocar esse intervalo de 8, até porque um intervalo de 11 horas teria aí a previsão do trabalhador ir para casa, voltar para casa, ter o convívio familiar, o que não acontece na realidade dele. Entendi. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, hoje falando sobre a alteração na lei dos motoristas. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo o advogado Rafael Lara Martins para falar sobre o projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional que altera a lei dos motoristas. Doutor Rafael, você falou sobre as possíveis alterações, principalmente relativas à hora de descanso desse trabalhador. Mas ainda não é muito cedo para se propor alterações, já que o atual texto só tem 2 anos de vigor? Na verdade, a lei, quando ela não traz um respaldo fático, ela não traz uma congruência social, ela precisa ser alterada imediatamente. Pode-se dizer até que esses 2 anos já demorou demais para poder fazer essa alteração. Temos exemplos aí de outros países que já suspenderam imediatamente as alterações. A questão da jornada de trabalho do motorista rodoviário, ela tem sido um debate no mundo inteiro, não é somente aqui no Brasil. Então, buscar se adequar uma lei à realidade do que se tem diante das dificuldades de aplicação dela é uma urgência, não é algo que possa se esperar para ver se é possível que isso dê certo ou não. Porque enquanto ela não for alterada, teremos trabalhadores numa situação insegura e teremos empresas suportando um ônus que não é possível suportar. Você citou que há países que estão também revendo a sua legislação no tocante à jornada de trabalho dos caminhoneiros. Um exemplo são os Estados Unidos, que suspenderam, parece-me, pelo prazo de 12 meses, a regulamentação que estabelece a jornada máxima ao volante, que lá me parece que é de 70 horas por semana e descanso de 34 horas consecutivas e tem limite de jornada diária de 8 horas com intervalo de 30 minutos de descanso. Qual a razão de um país mais rico do mundo também estar revendo
a legislação no tocante à jornada de trabalho dos rodoviários? Olha só, primeiro lá nos Estados Unidos já existia uma regulamentação prevendo que o trabalhador possa dirigir até 82 horas por semana, enquanto no Brasil nós falamos em 44. Só essa grande diferença a gente já enxerga que existe algo errado numa situação de uma jornada tão limitada como é a da legislação brasileira. Os Estados Unidos regularam agora o que eles chamam de horas de serviço para limitar isso a 70 horas semanais. E essas 70 horas semanais já entenderam ser inaplicável. Por quê? Em razão do grande fluxo, até nas rodovias, que ia causar aumento do custo, impossibilidade dos próprios motoristas terem interesse em se adequar a essa jornada, e o outro problema do limite de direção ininterrupta. Não é limite de jornada diária de 8 horas, é limite de dirigir ininterruptamente por 8 horas. Então, o trabalhador, o motorista norte-americano, ele pode, pela regulamentação, dirigir por até 8 horas sem intervalo. Suspendeu-se a aplicação dessa lei por ineficácia de aplicabilidade em razão do alto aspecto econômico que isso ia causar no país inteiro. Aqui no Brasil, se aplicada de imediato a legislação como ela está hoje, e até mesmo com essas alterações que se propõem, o impacto econômico é incalculável. O que nós vamos ter que repassar para o consumidor final, o que vai ter que ser repassado diretamente nas cadeias de produção, é algo que não vai suportar o controle, talvez até inflacionário do mercado. Então, seria o caso de o custo Brasil aumentar ainda mais? O custo Brasil, a inflação brasileira, a capacidade de compra do consumidor, tudo isso aumentando ainda mais, nem se pensando no custo direto do empregado motorista. Uma das alterações pretendidas no novo projeto de lei é a conversão em advertência das multas aplicadas pelo descumprimento da legislação no tocante ao rodoviário. Uma simples advertência seria suficiente para coibir os abusos, os excessos que podem advir? Nós temos que enxergar a fiscalização do trabalho como algo com caráter pedagógico também. Esta é uma lei que está buscando mudar uma realidade social. É uma tentativa de mudança dos fatos, como a gente enxerga hoje, por meio de uma legislação. Quando isso acontece, é importante que nós passemos por uma fase de adaptação. Então, não se está querendo que acabe com as multas. Está se pretendendo que, antes de ser multado, a empresa seja advertida para que ela possa se organizar e se adaptar. É claro que nisso não estariam incluídos os fatos graves, os fatos com um excesso realmente assustador, como existe. São excepcionais, mas existem. Jornadas que ultrapassam aí 16, 14 horas diárias de trabalho. Isso é absurdo, isso não pode ser aceito, sem dúvida. Mas não tentar entender que qualquer excesso de jornada tem que ser tratado da mesma forma. Os críticos do projeto de lei em tramitação no Congresso afirmam que as mudanças só interessam ao capital, às empresas, não interessa ao trabalhador. De fato, a quem interessa a alteração da legislação atual? Regulamentar a questão para acabar com os abusos e com as jornadas excessivas interessa a todos, tanto aos trabalhadores quanto aos empresários, isso não há a menor dúvida. As transportadoras também não querem excessos. Agora, da forma que está, de uma limitação de 8 horas diária, com necessidade de parar a 4 horas, ter que parar entre 2 jornadas 11 horas, aumentando o tempo que o motorista fica na estrada, longe da sua família, isso interessa a todos. Primeiro, estatisticamente, como eu disse, mais de 50% dos caminhões são de autônomos. A eles todos interessam a modificação dessa lei. Dos motoristas empregados, muitos, aqueles que não abusam, que não usam entorpecentes, que têm uma realidade salutar, que têm uma situação consciente do seu trabalho, a eles também interessam essas modificações no projeto. E as empresas, com certeza. Então, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que pelo menos a 80% dos envolvidos interessa. Para finalizar, a Lei 12.619, a atual Lei dos Motoristas, ela trouxe um aumento significativo do número de reclamações trabalhistas, na sua opinião? Eu não tenho dados estatísticos do tribunal, mas as empresas e o controle dos sindicatos da categoria
enxergaram sim um aumento muito grande e muitas vezes até oportunista dessas ações. Está se enfrentando uma situação em que se pode enxergar uma verdadeira indústria da ação de motoristas. Advogados que estão se especializando, com testemunhas que estão se especializando para isso, nem sempre vinculadas à realidade. Os magistrados estão enfrentando uma situação nova, enfrentando uma situação social que está sendo modificada, apesar de não ser novidade a existir ações de motorista, é novidade a ótica que está sendo enxergada depois da Lei 12.619. E isso tem causado uma própria análise probatória das provas que estão sendo produzidas muito diferentes, de juiz para juiz, de tribunal para tribunal, de região para região. Para se ter ideia, em algumas situações, se a empresa tem, por exemplo, um tacógrafo e um controle eletrônico por GPS, por satélite, de onde o caminhão esteja, e o tribunal ou o magistrado enxerga que aquilo demonstra uma jornada larga para o motorista, usa-se isso para deferir horas extras. Mas se esses comprovantes eletrônicos e de tacógrafo em conjunto mostram que a jornada não é tão larga, que não havia horas extras prestadas da forma que está sendo dita na inicial, eles acabam afastando a utilização disso e se fiando em outras provas. Então, as empresas, os empregadores, estão encontrando dificuldades, inclusive judiciais. É essencial que se conheça a realidade do setor, tanto pelos operadores da legislação, a fiscalização, os magistrados, os tribunais, precisam enxergar, coibir os abusos com o rigor que tem que ser coibidos, mas entender e compreender que nem todo motorista trabalha em uma jornada absurda, que, aliás, é excepcional. Nós temos situações em que se defere jornada por vários anos, todos os dias, das 5 da manhã às 23 horas, por um motorista. Isso é desumano, isso é impossível de ser aplicado, mas tem-se observado isso nos processos. Certo. Com relação aos motoristas autônomos, o poder público, qual o poder de interferência também? Porque esse motorista autônomo também tem o poder de provocar acidentes nas estradas, de comprometer não só a vida dele, mas também a vida de outras pessoas que estão utilizando a rodovia como meio de transporte. O policiamento rodoviário, seja ele estadual ou federal, tem o poder de parar o caminhão, ainda que autônomo, que não esteja obedecendo os intervalos, não esteja obedecendo os rigores da lei com relação à jornada. O problema que temos enxergado é que isso não tem acontecido na maior parte das rodovias do país. Nós temos pouquíssimos estados, entre eles o estado de Goiás, por um trabalho muito efetivo do Ministério do Trabalho e Emprego, onde os próprios policiais rodoviários são aptos, capazes a fazer essa fiscalização e esse controle. Além disso, precisamos do controle dos pontos de fiscalização, de pesagem, os embarcadores, os pontos de abastecimento. A fiscalização ela tem que ser muito mais ampla do que recair somente aos transportadores e empregadores. Certo. Eu conversei com o advogado Rafael Lara Martins, que é presidente do Instituto Goiano de Direito do Trabalho, sobre as possíveis alterações da lei do motorista. Doutor Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra e esperamos contar com sua presença em outras oportunidades. Eu que agradeço, estarei sempre aqui, sempre que convidado. Obrigada. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. E mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha, como sempre, no Twitter e no Facebook.